Bem, nós estamos então, aí eu pedi para colocar o slide primeiro, estudando, por ocasião aos 60 anos da Igreja Evangélica Independente, marcas que revelam uma igreja saudável. E nós vimos aqui só uma recapitulação. Está aqui, por que não está aqui? Tem que caminhar no pescoço. Então nós vimos aqui a pregação é expositiva, porque ela é central, né, na palavra de Deus, nos dá vida e nos santifica e é um instrumento da pregação. Então nós pregamos a palavra de Deus. Vimos outra marca que uma igreja saudável tem uma teologia bíblica, ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus Criador, o Deus da Bíblia é o Deus Santo, o Deus da Bíblia é o Deus fiel, o Deus da Bíblia é Deus amoroso e o Deus da Bíblia é o Deus soberano. Não há outro Deus além do nosso Deus, e cremos e confiamos nele como Deus Criador, Santo, fiel, amoroso e soberano. A última mensagem nós falamos sobre o Evangelho. As boas novas não são que tudo está bem. Muitos pregam, não, está tudo jóia, vai continuar seguindo a vida, que tudo vai dar certo. As boas novas também não são apenas que Deus é amor. Deus é amor, está tudo bem. Quem ama não mata, então segue o barco. As boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo, como muitos acham, por Deus ser amor, então Jesus, e alguns até pregam, Jesus tem a necessidade de ter como amigo. E é uma coisa que as pessoas confundem muito, é que o fato de que Deus não salva, Deus não manda alguns para o inferno, mas Deus salva alguns do inferno, porque no inferno todos já estão. As boas novas também não são apenas que devemos viver corretamente, tem uma vida corretinha, certinha, bonitinha, que vai ser, Deus vai te aceitar. E as boas novas falam de arrependimento, e é justamente sobre a conversão que nós vamos falar essa noite. Eu esqueci de fazer a animação do próximo slide, então ele vai estar inteiro, eu fiz tão rapidinho, se alguma palavra errada, perdoe, tá? Mas aqui, nós vamos falar sobre essas palavrinhas aqui, né? Aí deixa eu voltar aqui, senão você fica prestando atenção lá e não ir. Então nós temos vivido dias, né? E eu acho que na verdade sempre existiu. Quando a gente fala assim, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias estranhos, eu acho que sempre existiu coisas estranhas, coisas difíceis acontecendo. Mas nos nossos dias nós vemos em muitas igrejas aquilo que eu chamo de perfumaria, ou seja, igrejas que acrescentam coisas, eventos para atrair as pessoas para a sua igreja. Alguns que visam de um certo modo alcançar almas perdidas que são legítimos usarmos, como por exemplo, quando fazemos uma conferência missionária, como quando fazemos uma reunião especial com um filme, quando fazemos uma escola bíblica de férias, alguma coisa que chame para pregar o Evangelho. Agora outros acrescentam eventos que visam apenas a satisfação das pessoas. Olha, vamos colocar no nosso culto um momento, vamos fazer nosso culto, tem um culto com dança no louvor. E aí as pessoas vão vir. Eu lembro uma igreja aqui na Ponte Preta, ali perto da Abolição, em que eles colocaram, tinha um globo, esses globos de discoteca, e ficava com um jogo de luz ali, e o louvor era mais, na verdade, uma casa de espetáculo que um lugar de culto e adoração a Deus. Outros colocam, como aconteceu tempo atrás, numa igreja de Goiânia, e uma igreja de Santos, acho que a ideia tão brilhante que repetiu, um culto específico aos pets. Culto aos pets. Leva seu pet, só que um detalhe, de pequeno porte, a Lola não podia ir. A Lola vai para o inferno, porque ela é grande, não tem como. Então se tem um grilozinho, você leva para o menino lá, porque ele é pequenininho, né? Se tem uma iguana, pode levar também. Se tiver um gatinho, bonitinho,
Celebra. Essa semana, um amigo meu, chamado, ele é de Angola, o nome dele é Leonor, né? Estamos acostumados com o Leonor, o nome de mulher, mas ele é Leonor Sistach, igual assim. E ele colocou que ele vive numa igreja, a igreja tinha pastor de jovem, pastor de casal, pastor de idoso, pastor disso, pastor de... Bom, falta mais algum pastor? Eu vou ter pastor de pet. Não dá ideia que pede. Mas tem igreja que faz culto para pets. Outros colocaram um ringue de MMA na frente para atrair pessoas. E as justificativas são várias. Entre elas, é que as pessoas não se interessam mais em vir aos cultos, as pessoas não querem ir mais aos cultos, e aí nós precisamos criar novidades, precisamos usar de criatividade para atraí-las. Porém, geralmente o que está por trás desses eventos é a busca pela satisfação pessoal. Por exemplo, não há nada de errado. Vamos imaginar que o Cine fala: pastor, eu queria fazer um culto para os caminhoneiros. Um culto para os caminhoneiros, vou convidar os caminhoneiros um culto aqui de evangelismo. Não tem nada demais. Você vai chamar um grupo específico para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Agora, quando você coloca algo que é para agradar as pessoas, olha, vamos fazer isso, as pessoas vão participar, vão ser atraídas, vão querer estar presente, e aí quando começa a cair a frequência, cria uma nova, um novo espetáculo, algo parecido. Então, essas igrejas sobrevivem de aquilo que eles criam para atrair as pessoas. E o que, como eu falei, o que está por trás de tudo isso é a satisfação pessoal. Nós sabemos que o culto é para a glória de Deus. O culto é para o Senhor. Não é para o conforto humano. Num culto normal, as pessoas deveriam ou sair regozijando por poder estar na presença de Deus e louvá-lo pela sua salvação, ou sair desesperada por estar debaixo da lei de Deus e ainda não se decidiu por ele. Quando alguém sai e diz: gostei muito do culto, hoje o culto foi bom. Eu sei que muitas vezes a pessoa quer dizer que foi uma bênção para a vida dela aquela mensagem, a pregação foi uma bênção para a vida dela, os hinos cantados, o louvor cantado foi uma bênção para a vida dela. Mas quando a pessoa apenas vai para o culto para se sentir bem, então ela está esquecendo do fato que o culto é para Deus. Alguém fala: eu não gostei do culto hoje, o culto hoje não foi legal, o culto foi fraco, né? Mas o culto é para Deus, não é para as pessoas. Se você vai fazer culto para as pessoas, nós vamos ter que cada semana fazer um culto diferente, porque cada um tem um gosto diferente. Então nós estamos observando essas marcas que devem fazer parte da igreja saudável. Como eu falei, nós já mostramos aí a pregação expositiva, que a Bíblia é o centro da pregação, a teologia bíblica, que é conhecer e saber quem é Deus, o evangelho verdadeiro e genuíno, aquele que salva e transforma a pessoa. E a quarta marca que vamos ver então hoje tem a ver com o resultado da correta pregação do evangelho, tem a ver com a marca anterior, ou seja, um entendimento bíblico da conversão. E aí então nós temos que saber o que você fez para mim. Obrigado, né? Agora ficou assim que é bom, né? Então nós temos que saber eu vou falar isso depois, eu coloco no grupo. O entendimento da conversão. Podemos então responder essa pergunta com outras perguntas. Primeiro, a mudança é de fato necessária? Segundo, a mudança é realmente possível? Terceiro, de que mudança necessitamos? Apenas de um assentimento mental? Uma resolução moral? Ou confiar apenas em Cristo? Outra pergunta é: como acontece essa grande mudança? Não fazemos nada? Fazemos tudo? Ou Deus opera a fé em nós? Então, respondendo a essas perguntas sobre a conversão numa igreja saudável, essa primeira pergunta então
se a mudança realmente é necessária. Muitos não acreditam que o Evangelho tem poder para transformar uma pessoa. Quando nós ouvimos relato, por exemplo, como um estuprador que pediu perdão à vítima 13 anos depois, porque agora ele é um novo homem em Jesus Cristo, uma nova criatura, ele foi lá pedir perdão para a sua vítima. Muitos, é mentira, isso aí, o cara está dando uma de, João sem graça, isso é só remorso, e coisa do tipo. As pessoas não acreditam que pode acontecer isso. Um dos livros que virou filme que eu gosto muito, O Refúgio Secreto, o testemunho de Corey Ten Boom, ela escreveu sobre um encontro que ela teve com um dos guardas mais cruéis do campo nazista, na qual ela estava presa. Depois que ela saiu, ela foi solta, ela saiu viajando pelo mundo, dando seu testemunho, e quando ela ensinava uma igreja na Alemanha, isso 13 anos depois de ela ser libertada, um guarda que não a reconheceu, enquanto ficou na fila para completar o fim do culto, estendeu-lhe a mão, e ela deu um relato que não sabia, ela não havia se esquecido do rosto dele, embora ele não lembrasse dela. Ela não esqueceu do rosto dele e orou para que Deus a ajudasse a perdoá-la. E Corey escreveu assim: por um longo momento apertamos as mãos. O ex-guarda e a ex-prisioneira nunca conheciam o amor de Deus tão intensamente naquela situação. Ou seja, houve um perdão. Aquele guarda, agora convertido, pôde ser perdoado também por aquela mulher. Mas muitos pensam, mas imagina, cara, mudar de vida. Pode ter certeza, logo ele apronta de novo. Infelizmente, as falsas conversões isso acontece. Mas a conversão genuína é verdadeira. Então é possível tal mudança. As pessoas, como eu falei, não acreditam que outras pessoas podem mudar de verdade. Mas o que a Bíblia diz a respeito de mudança pessoal? O que a Bíblia diz a respeito de mudança profunda e autêntica? O entendimento bíblico da conversão é uma das características da igreja saudável. A Elizabeth mostrou para mim hoje à tarde um vídeo da filha da Cássia Eller, como é que ela chama? Carol Eller. Ela foi num retiro espiritual e deu um testemunho. Ela falou: olha, eu estava para tirar minha vida. E eu abri uma live e comecei a desabafar, a chorar. E o pastor estava nessa live, me convidou para um acampamento. Eu fui e ali eu tive um encontro com Cristo. Eu falei: olha, que bom, agora ela precisa ser o quê? Discipulada. Ela precisa ser acompanhada. Porque a pessoa que aceita Cristo, ela necessita de um acompanhamento, um crescimento espiritual. Mas a conversão, ela tem que ser, a verdadeira conversão é profunda e genuína. O entendimento bíblico da conversão, nós vamos observar. E à medida que vamos falando a respeito, vamos procurar o entendimento bíblico correto da conversão, usando essas perguntas que eu já mencionei. A primeira pergunta é: a mudança é necessária? O ser humano, ele, ao ser confrontado com a ideia de que precisa de uma grande mudança de vida, muitos apenas dirão: por que mudar? A minha vida é boa, eu não tenho problema algum, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa posição social, eu tenho uma boa família. Eu preciso mudar para quê? Outros vão dizer: eu não quero mudar. Você também não pode impor as suas ideias, achando que as suas ideias são melhores que a minha. Quem disse que o evangelho dos crentes é melhor que o espiritismo? Hoje de manhã mencionou essa possibilidade que já está existindo, que você não pode pregar o evangelho, porque ao pregar o evangelho você está dizendo que o outro está errado. E você hoje, tudo é relativo, ele não está mais errado. Então, uma pessoa pode dizer para você: quem disse que as suas ideias são melhores do que a minha? Você não pode dizer que eu estou no caminho errado. Você não pode dizer que a minha maneira de viver, de encarar o mundo, é pior do que a sua. Algumas pessoas, talvez educadamente, vão
vez agradecer as palavras e vão sair. Vão sair, né, para nunca mais te ver. Porque elas não acham que há necessidade de mudança. Mas a Bíblia ensina claramente que uma mudança é necessária. Não para sermos melhores, não para sermos aceitos por Deus apenas. Desculpa, não para sermos melhores, mas para sermos aceitos por Deus. Porque, como falamos na outra mensagem, né, na última mensagem, o coração corrupto, o coração imoral do homem, ele necessita de uma vida transformada. O homem diante de Deus está afastado pelo pecado, e o homem, então, naturalmente, ele não vai querer saber de Deus, ele não vai querer saber de Jesus, ele não vai querer saber de mudança. Mas Jesus disse ali para Nicodemos, né, em João capítulo 3, versículos 19 e 20, nós conhecemos o texto de João capítulo 3, da conversa de Jesus com Nicodemos, e principalmente por causa do versículo 16. Mas ele, continuando conversando com Nicodemos, quando Nicodemos que precisava nascer de novo, no versículo 19, o Senhor Jesus diz assim: o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que praticou mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Então, o homem pecador naturalmente não vai desejar a luz, ele não precisa de mudança. Paulo também nos faz lembrar nas cartas de Efésios que antes da conversão nós estávamos mortos, Efésios 2:1, mortos aos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos aos nossos delitos e pecados. E a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela não percebe a necessidade de mudança. O que é estar morto espiritualmente? O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, a leitura que nós fizemos essa noite, nós não vamos entender todo o capítulo, né, que foi lido, mas em Romanos capítulo 3, do versículo, especialmente do versículo 9 até o versículo 20, Paulo fala como que o coração do homem é corrupto, como o coração do homem é infiel, como o coração do homem é injusto. Versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há uma pessoa que entenda, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa, que é o versículo 12. Então o apóstolo Paulo vai dando a descrição dessa pessoa pecadora, morta em seus delitos de pecado. E essa pessoa que está morta em seus delitos de pecado, ela não percebe a necessidade de mudança. E nós vemos então o fato de que a pessoa, embora não perceba a necessidade dessa mudança, quando nós pregamos o Evangelho, nós oramos para que Deus possa, nós vamos ver no final isso, que o Espírito Santo abra o entendimento, abra o coração daquela pessoa, para que ela perceba que ela necessita desesperadamente da graça de Deus, e Deus não deve a sua graça a ninguém. O que Deus nos deve é a sua justiça. Como eu falei, todos nós nascemos já condenados ao inferno. O apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Romanos também, em versículos 21 e 22, ele diz assim: considera, portanto, a bondade, a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para contigo, desde que permaneça firme na vontade dele. Do contrário, também tu és excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos. Portanto, Deus é poderoso para enxertá-la novamente. Aqui nós vemos o amor e a justiça de Deus sendo aplicada. O amor para os que creem e a justiça para os que não creem. Então, a pessoa precisa entender que o que Deus deve a nós é sua justiça, que é a nossa condenação. E nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. E essa mudança, ela
Porque essa mudança ela vai se dar por meio do Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo que começa a chamar-nos, começa a nos converter, né? É o Espírito Santo que chama e converte o pecador. E ali, quando o Evangelho é pregado, e o Espírito Santo trabalha naquele coração, um grande senso de convicção começa a ser criado naquela vida. E ela começa a entender de fato que ela precisa da graça de Deus. A pessoa começa a sentir algo a respeito da seriedade do seu pecado, aquele que você está falando com ele. Ele fala, mas eu não vejo que precisa mudar. A minha vida está boa. E você continua falando do Evangelho com ela. Se o Espírito Santo não abrir o coração, não abrir o entendimento, ela vai continuar convicta de que ela não precisa de mudança. Mas quando o Espírito Santo abre o entendimento, abre o coração, ela começa a entender a necessidade de confessar os seus pecados. Então, ao lermos a Bíblia e observarmos as figuras que Deus usa para falar do estado da natureza humana antes da conversão, ou na natureza do homem pecador, Deus não usa palavras suaves. Ele usa algumas palavras do tipo: estamos em dívida. Ninguém gosta de ter dívida. Quando você está com uma dívida, você não consegue dormir. Você quer pagar aquela dívida. Então, a Bíblia fala que o homem é devedor. Somos escravos, miseráveis, estamos mortos, situação desastrosa, e não temos como sair dela pelas próprias forças. Então, a mudança é necessária? É claro que ela é necessária. A mudança, ela precisa acontecer. Você não é só saber que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se você não crer e depositar nele essa confiança, você vai ter apenas como nós vamos falar daqui a pouco, um conhecimento intelectual da mensagem. Então, se a mudança é necessária, outra pergunta a ser feita é se ela é possível. Tá bom, você está dizendo que a necessidade para a pessoa ser salva, ela precisa de uma mudança. Mas é possível isso? É possível um pecador, uma pessoa que passou a vida na prática, que não é pecadinho não é matar passarinho com xilingue, não é colar na prova, um matador de aluguel, como eu falei, um estuprador, um ladrão de banco. É possível uma pessoa dessas mudar de vida? Bom, eu creio que Deus veio para todos, e é mais possível, né, mudar uma vida dessa do que daquele bonzinho que se acha certinho que está dentro da igreja. Porque o que está dentro da igreja acha que não, eu estou aqui na igreja, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada, então eu não preciso de mais nada, só está na igreja. Um barra pesada, quando sente o peso do seu pecado, ele se arrepende de fato de verdade, né? Assim como eu nasci na igreja, eu precisei um dia confessar Cristo como meu Salvador, e muitos irmãos estão aqui também fizeram isso. Agora, muitas pessoas crentes acham impossível a mudança de uma pessoa com tal história, né? Alguns até dizem, não, a pessoa nunca vai mudar, ela pode melhorar, mas mudar realmente não é possível. Ela é o que é, e o que pode ser feito apenas talvez vamos reintegrar a sociedade numa igreja, porque uma ideia de mudança profunda mesmo, isso é ilusão, isso não acontece, isso não pode acontecer. Um outro livro que eu gosto muito, e na minha juventude eu li quase todos os seus livros, todos, não sei se lançou mais livros depois disso, mas os mais velhos vão lembrar do Nick Cruz, né, do Refúgio Secreto, tem até um filme. Ele escreveu vários livros, né? O Nick Cruz, na verdade, não é livro dele, é um livro do pastor Samuel Davidson, né, que escreveu o livro de Samuel. David Wilkes. Samuel Davidson é um missionário da Pará. A gente faleceu, inclusive, ele faleceu há pouco tempo atrás. David Wilkes faleceu também em acidente de automóvel, antes da pandemia. Mas Nick Cruz e seus amigos, né, fazendo parte da quadrilha dos Mau Maus, que é uma quadrilha de Nova York, de adolescentes, de jovens. Ele e um outro amigo dele
não lembro o nome dele, mas é o nome bíblico. Eles foram convidados para um culto numa igreja para dar um testemunho, e ali então, enquanto eles estavam esperando o pastor que ia pegar eles para levar até a igreja, uma outra quadrilha viu os dois lá e foram confrontados, e eles já estavam convertidos, não usavam mais a jaqueta do grupo, não usavam mais nada. Então ele conta que naquele momento um deles, por ser da identidade, tinham várias maneiras de se defender, e uma delas era pegar uma antena de automóvel. Hoje em dia não dá certo, né? Mas aquelas antenas que tinha antigamente de metal, arrancar e usar aquilo como uma arma. E ele arrancou aquilo, mas na hora ele lembrou que ele era uma nova criatura, e ele se ajoelha. Ele disse que estava guardando a estocada do punhal nas suas costas, né? Mas Deus o livrou daquele momento. Outros que também se diziam convertidos na mesma época tiveram aquele momento ali de emoção, mas depois voltaram para o crime. Mas Nick Cruz, esse seu amigo, tem que lembrar o nome dele, é um nome bíblico, que ele, quando ganhou uma Bíblia, ele falou: pastor Dave, o meu nome está na Bíblia, né? E ele então conta dessa mudança. E ele ainda, Nick Cruz, se quiser procurar no Google, você vai ver, ele é um português, ele ainda está com 70 e poucos anos já, ou 60 e poucos anos mais até, e dando testemunho. Mas houve uma profunda mudança. Esse pensamento de que não há mudança é um pensamento secularizado de pessoas que duvidam que Deus é capaz de mudar alguém de tal forma que o que ela foi no passado nunca mais volte. Os mais velhos vão lembrar um traficante do Rio de Janeiro chamado Alemão, acho que era alemão o nome dele. Ele se converteu também, e ele fazia trabalho evangelístico no morro, e ele testemunhava do Evangelho. E ele foi morto quando uma quadrilha, né, rival invadiu o morro, e ele não se defendeu, e ele morreu por causa disso. Alguns dizem: aceitou a Cristo, e os delegados falam para esse cara. De fato acontece, muitos aceitam Cristo para diminuir a pena. Então as pessoas torcem o nariz. Mas a mudança verdadeira existe? É claro que existe. A Bíblia diz não somente que precisamos mudar, mas que essa mudança é possível. O Evangelho, ela é a possibilidade de um novo começo. É isso que nós vemos quando o apóstolo Paulo escreve ali em 2 Coríntios 5, 17, que ele fala que nós somos uma nova criatura, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e se fizeram tudo novo. Essa mudança se dá, essas são as boas novas que encontramos no Novo Testamento. João capítulo 3 fala disso, Atos capítulo 9, quando fala da conversão de Saulo, Efésios capítulo 2, que fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado, Pedro também, Pedro 1, nos fala a respeito disso, e outros textos também nos falam que as boas novas, ela muda a pessoa. A mudança é possível. Ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho. O problema é que não se prega o Evangelho. E o problema é que as pessoas não se converteram a Cristo. Não se converteram a uma igreja, não se converteram a um pastor. E a mudança, eu estou falando eu coloquei exemplo de criminosos, mas pessoas, como eu falei, gente comum que não tem uma vida depravada, ela se sente no conforto de estar numa igreja, mas não percebe a necessidade da mudança. E ela continua ainda nos seus pecados. E aí a terceira pergunta é justamente: de que mudança precisamos? Se ela é necessária e possível, que mudança é essa que precisamos? Bom, um ladrão só para de roubar. Mas eu que sou certinho, bonitinho, que mudança eu preciso? Mudar a minha roupa? Parar de vir de tênis da igreja e vir de sapato? Qual é a mudança que eu preciso? Gandhi, quando falou certa vez da conversão,
ele disse que a necessidade mais gritante da nossa época é a conversão por meio da autopurificação e da autorrealização. Bem, Gandhi pode ter sido um grande pacificador, mas não entendia nada do Evangelho. Porque o Evangelho não é uma autorreforma. O Evangelho não é uma autopurificação. A Bíblia não fala de autorreforma, autopurificação. Ela fala de conversão. Conversão é mudar de direção. É arrependimento, não é remorso. Remorso é a vergonha de ser descoberto em pecado. Nós falamos quinta-feira disso, né? Judas, ele não se arrependeu, teve remorso. Por isso que parece matou. Então, a pessoa precisa de arrepender e não de remorso. Arrependimento é um sentimento profundo de tristeza por um erro cometido, muitas vezes, sem que esse sequer tenha sido descoberto. Então ele reconhece os seus pecados, mesmo que ninguém faça a mínima ideia do que ela é, ela se arrepende. O remorso é aquele que, te peguei fazendo tal coisa. Aí ele fala, eu me arrependi. Não, ele na verdade tem um remorso de ter sido pego, porque se ninguém pegasse ele continuaria praticando aquele pecado, né? Então, o que necessariamente vai levar uma pessoa à mudança de vida é o arrependimento, a mudança de mentalidade. Significa mudar dos pecados, né? Abandonar os seus pecados e seguir em direção ao único Deus verdadeiro. É abandonar as nossas próprias reivindicações. Muitas vezes nos colocamos como juiz e governador de nós mesmos. Não sou tão mal assim. Não, Deus vai me aceitar. Não, mas eu estou na igreja desde pequenininho. Eu conheço, passei por todas as classes de escola bíblica dominical. E então eu me conheço bem. Deus vai me aceitar. Eu não tem que ter essa mudança total. Os meus pecados, todo mundo tem. Então esse tipo de mentalidade é de uma pessoa que ela é juiz e governador da sua própria vida e não reconhece que ela precisa de Deus. A verdadeira mudança de uma pessoa, que a pessoa necessita, é a conversão de deixar de adorar a si mesmo para adorar a Deus, de reconhecer as suas culpas, os seus pecados e sentir-se perdoado por Deus. Essa é a mudança que o incrédulo necessita. Ela não é um assentimento intelectual, né? Não é um assentimento intelectual. Lembra? O Sr. Ronaldo falava, né, dessa palavra, assentimento intelectual. O que é um assentimento intelectual? É o reconhecimento que precisamos ir mais além. Assentimento intelectual, você conhecer os fatos, mas a conversão, ela vai além disso. Ela percebe que ela necessita abandonar os seus pecados e voltar para Deus. Ela necessita de arrepender-se para seguir a Deus. Não é um entendimento mental, mas mudança de conversão. Eu sei que Jesus morreu na cruz pelos pecados. Eu conheço a história, eu já assisti os filmes, eu estou assistindo a série Jogos, né? Agora tem um filme, né? Sucesso aí nos streams. Eu assisto filmes, você vai ver o TV estreia no Brasil, o pessoal veio vestido na época, né? Foi vestido com a roupa da época, né? Eu quero me vestir lá de Jesus, né? Eu fui lá vestido a caráter, eu fui de Judas. Não é mais outro Judas, tá? Não é isso. Não é criar um tipo, não é criar um personagem. É de fato mudar o coração, crer e confiar em Cristo e em Sua palavra. O coração do verdadeiro convertido, aquele que teve uma transformação, ele vai dizer como John Newton dizia. John Newton dizia o seguinte: não sou o que devo ser, não sou o que eu desejo ser, não sou o que eu espero ser, mas posso dizer com a verdade que não sou o que eu era antes. Pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, ele percebia que havia necessidade de mudança na sua vida, de práticas que precisava abandonar, mas ele
estava naquele processo, né, que todos nós passamos em nossa vida. Mas ele não é mais aquele pecador arrogante, achando que não necessitava de Deus para nada. Então, a diferença entre o verdadeiro convertido e o falso convertido se dá, por exemplo, na reação ao pecado. Por quê? Qual que é a diferença? O verdadeiro convertido, ele luta contra o pecado, como o João Luiz fala, né? Que ele não é ainda quem deveria ser e nem era o que ele gostaria de ser. Então ele luta. O verdadeiro convertido, ele luta contra o pecado. O falso convertido, ele não sente nem se envergonha dos seus pecados. O verdadeiro convertido, ele luta e chora quando cai. O falso convertido, ele não tem nem vergonha dos seus pecados. Aceitei Jesus e continua aprontando e fazendo coisas que um crente não deveria estar praticando, mas ele não vê peso algum nisso. Certa vez, Spurgeon, o grande pregador de Londres do século XIX, ele estava andando pelas ruas de Londres, quando um bêbado se escorava num poste e gritou: "Ei, senhor Spurgeon, se lembra de mim?" Eu não vou imitar a voz do bêbado aqui, né? "Senhor Spurgeon, se lembra de mim?" Spurgeon respondeu: "Não, e por que eu deveria me lembrar?" O bêbado então disse: "Eu sou um dos seus convertidos." E Spurgeon então respondeu: "Bem, você deve ser certamente um dos meus convertidos, mas não é um dos convertidos de Jesus Cristo." Essa é a diferença. As pessoas estão se convertendo a igrejas, a pastores, mas não a Jesus Cristo. Pessoas podem ser atraídas por pregadores famosos, por cultos encantadores, mas não serem convertidos de Cristo, porque não tiveram mudança de vida. E eu fiz uma frase que até coloquei na rede social, que é a seguinte: dizer ser cristão e viver como o mundo vive, dizer ser cristão e viver como vive o mundo, é como usar a camisa 10 da seleção brasileira sem nunca ter chutado uma bola de futebol. Não tem diferença nenhuma. Eu sou crente, mas eu vivo no mundo. Qual que é a diferença? Que mudança há no coração dessa pessoa? Então, não é apenas um sentimento intelectual, nem mesmo uma resolução moral. A partir de hoje eu vou ser bonzinho, a partir de hoje eu não vou fazer isso, a partir de hoje eu não vou fazer aquilo, a partir de hoje eu não vou fumar, a partir de hoje eu não vou beber, a partir de hoje eu não vou olhar para a mulher dos outros, né? Eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver uma vida boa, de boa moral. E as pessoas acabam se enganando, achando que nascer de novo é uma coleção é uma coleção de resoluções morais próprias. Uma pessoa que pensa assim é como você pegar um morador de rua, bem fedidão mesmo. Um dia eu estava andando no centro da cidade, na rua que o Pedro mora ali, ficou até uma doutor querido, no semáforo para General Osório, falou, fechou, passou um morador de rua. Eu dentro do carro, o morador de rua passou. A hora que ele passou, o farol abriu, quando cruzei quando ele passou, o cheiro que saiu, que entrou no carro, quase o tempo inteiro. Pegar esse camarada, sujo, imundo, fedorento, dá um banho, corta o cabelo, faz as unhas, põe um terno e gravata nele. Agora você é crente. Vai uma semana para você ver como ele está. Não mudou nada. Não é uma resolução moral, não é uma mudança exterior. Não é decidir ser a partir de hoje uma pessoa boa. É lógico que o novo convertido ele se transforma numa boa pessoa. Já quantas vezes eu falei, quando o bêbado se converte, o primeiro a saber que ele se converteu é o cachorro, que ele para de ser chutado, né? Mas não é decidir ser gente boa. Tem muita gente boa no inferno, porque confiaram que apenas a sua boa conduta seria suficiente para a remissão dos seus pecados. Tem muita gente que frequenta a igreja desde pequenininho no inferno, porque acreditaram que estar na igreja levaria para o céu, e não leva para o céu se a pessoa não confessar Jesus Cristo como Salvador. O filho do São Ronaldo, o Marco, disse, né, que morou com a avó, vocês lembram disso? Que contou que depois de anos ela se converteu. A mulher viveu na igreja a vida inteira. Era a mãe da Dona
Elizabeth, né? Viveu a vida na igreja, e Marcos Cristiano falou do Evangelho para ela. Depois de idosa, ela realmente conheceu Cristo como o seu Salvador. Então não é uma resolução moral. A partir de hoje, eu vou ser, se eu tomar a decisão, para aceitar Jesus Cristo, eu vou ser uma pessoa boa, atravessando a rua eu já perdi a salvação. Porque a gente vai fazer coisas que não agradam a Deus. E um novo convertido, como nós falamos, pode até cair no pecado, mas ele se arrepende e chora pelo seu pecado. O que a pessoa precisa fazer é confiar apenas em Jesus Cristo. A verdadeira mudança de conversão cristã envolve confiar somente em Cristo. Temos que arrepender. Nós temos que compreender que por causa do pecado estamos em conflito com Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a gente lê assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então nós temos que compreender que por causa do pecado nós estamos em conflito com Deus, somos inimigos de Deus. Não importa quão próspera é a nossa vida exterior, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e confiar somente em Jesus Cristo. É confiar nele e não nas mudanças exteriores que muitas vezes o homem tenta. E a última pergunta é: como acontece essa grande mudança? Como acontece essa grande mudança? Nós não fazemos nada, ou tudo depende de nós? A nossa conversão se dá por aquilo que nós fazemos, ou eu não faço nada? Algumas pessoas pensam de maneira equivocada de que, como a salvação ela procede de Deus, Deus já fez tudo para que ela seja salva e ela não precisa fazer nada. Ela agora já está salva. E só deixa eu pôr aqui, eu decidi mais. Elas acreditam erroneamente que se não podemos salvar nós mesmos, então Deus já nos salvou. E conta essa história, certa vez, que um famoso teólogo chamado Karl Barth, ao se encontrar com outro famoso, o pregador Billy Graham, disse que gostava muito das suas pregações, exceto uma única coisa. Barth exortou a Graham que dissesse às pessoas que elas não precisariam ser salvas, porque elas já estavam salvas em Jesus Cristo. E essa é uma ideia errada. Se Deus fez tudo, então você está salvo. A Bíblia nos exorta em crer, em confiar, em aceitar a obra de Cristo na cruz e abandonar o pecado. Então precisamos fazer tudo? Então é só persuadir uma pessoa a tomar uma decisão, vamos encorajá-la a fazer uma oração, a repetir conosco uma oração, e aí então ela fez a parte dela. Quem sabe se nós manipularmos as emoções, e assim muitas igrejas fazem, vamos conseguir encher nossas igrejas. Agora, ironicamente, muitos evangélicos imaginam que a grande mudança é um tipo de autoajuda religiosa. Como eu disse, se você fizer essa oração, se você repetir essa oração, você já é salvo. Essa é a parte que você tem que fazer. O que a Bíblia prega não é a autossalvação, mas que Deus sim opera a fé salvadora em nós. E é por isso que muitos são como amigo bêbado de espúrio, são convertidos pregadores em nome de Jesus Cristo. E essa é uma grande questão das pessoas. Mas se eu não preciso fazer nada, ou eu faço alguma coisa, Deus fez tudo. A Bíblia diz que essa mudança é uma questão de transformação de vida, mudança de caráter, de nossa mudança de coração. E essa mudança, ela tem que ser realizada. Só que a Bíblia também diz que essa mudança não começa por nossas próprias escolhas. Quem mudará o coração do homem é Deus. Só teremos capacidade de amarmos e obedecermos a Deus se Ele nos der um novo coração. Foi exatamente isso que Deus prometeu nos dar ali em Ezequiel 11 e 19. Acho que todo mundo conhece esse versículo.
talvez não inteiro, né, mas sabe fora do interior dele, mas lendo ele, nós vemos assim: e lhes concederei um novo coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, e retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse tipo de transplante de coração é uma obra que vem de Deus, não é do homem. Essa mudança de coração, ela é feita por Deus. Deus mudará os nossos corações para então assim aceitarmos o Evangelho, para então assim aceitarmos a verdade espiritual. Na teologia bíblica isso é chamado de regeneração. O que é regeneração? É aquilo que Jesus falou para Nicodemo: se não nascer de novo, não será salvo. Deus nos regenera. O novo nascimento é nós crermos. A regeneração precede a conversão. Então, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, os nossos olhos são abertos, nós entendemos o Evangelho, e aí sim, então, nós recebemos Cristo como Salvador. Quando se fala que o homem não é capaz de salvar a si próprio, é nesse sentido, né? Ninguém pode salvar a si próprio, porque todos nós somos mortos devido ao pecado. E Paulo fala que o Espírito Santo é que vivifica. Então é Ele que toca o coração, é Ele que ministra no nosso coração, para que o coração receba o Evangelho. Por isso você prega a pessoa a vida inteira, ela não reconhece Cristo como Salvador, porque o seu coração está fechado para o Evangelho. Se o Espírito Santo não abrir esse coração, com isso, toda a glória vai pertencer a Deus, porque nós vamos entender que é a obra da sua graça. Quando você usa a expressão "um dia que me converti a Cristo", nós na verdade estamos querendo dizer o seguinte: houve um dia que nós somos profundamente convencidos das nossas culpas, dos nossos pecados, da capacidade de salvar a nós mesmos. Então o Espírito Santo nos regenerou e assim nos convertiu. Então, quando ele fala, você precisa aceitar Cristo, na verdade você quer dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo tem que tocar no teu coração, para que o teu coração seja aberto, para que você entenda o Evangelho, e assim você possa ser transformado pelo poder do Evangelho e ser convertido. Então, o Evangelho, ele na verdade é uma pregação a cadáveres. Somos chamados a dizer a pessoas que elas precisam se converter, cientes de que é Deus, e somente Deus, quem vai dar vida a esse morto. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus dá vida? Por meio da proclamação da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Por isso nós somos exortados a pregar o Evangelho, assim como foi no caso da pregação no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, lá no versículo Ezequiel 37, versículo 3, 4 e 5. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Assim declara o Senhor eterno, o soberano Deus: e esses ossos farei entrar em vós forma de vida, e revivereis. É assim que funciona. O Evangelho é pregado para o morto, o Espírito de Deus toca o coração e ele é salvo. Quando Paulo pregou, lembra lá aquele grupo de mulheres onde Lídia estava presente, lá em Filipos, né? A gente ouviu o Evangelho, mas ali se Atos 16, 14, lá diz que Paulo estava pregando o Evangelho de salvação e ela precisava responder a essa mensagem do Evangelho, mas ali diz que, vamos ler o versículo lá, Atos 16, 14, como é que Lídia se converteu? Lídia se converteu. Uma das mulheres que nos ouviu era temente a Deus, chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Deus abriu o coração e ela recebeu o Evangelho. Perceba a diferença entre uma pessoa que simplesmente procurou uma mudança em comportamento
por meio de uma religiosidade, daquela pessoa que teve o coração aberto por Deus, a fim de compreender a necessidade de Jesus Cristo. Há uma diferença gritante. Alguns personagens famosos da história, por exemplo, Agostinho de Hipona, africano, Agostinho de Hipona, a conversão dele se deu quando ele ouviu umas crianças brincando, gritando, cantando, e no cântico elas cantavam, pega e lê, pega e lê. E Agostinho tinha a porção do Evangelho, Agostinho tinha a porção de Romanos capítulo 13, versículo 11 e 14, e ele entendeu que ele precisava pegar essa porção e ler. O que ele leu ali em Romanos 13, 11 e 14? Lembrar que Agostinho, antes de ser salvo, ele era um mulherengo, beberrão, né? A mãe dele orava pela conversão dele. E ele leu esses versículos de Romanos 13, 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando, e chegando ao seu final o dia, logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Esse versículo tocou no coração de Agostinho. Agostinho, como eu disse, era um homem de vida dissoluta, mas ao ler essas palavras, ele se levantou um novo homem. Lutero, que era monge, embora acostumado com toda a vida religiosa, só deu conta do seu pecado quando, ao estudar os Salmos e as cartas de Paulo aos Romanos e Gálatas, percebeu que a justiça exigida de Deus não é a nossa justiça. Mas deixa eu voltar aqui que eu escrevi uma palavra errada, né? Ele percebeu que a justiça exigida de Deus não é a nossa justiça. Então ele declarou que o justo viverá pela fé. E ao declarar isso, ele entendeu a necessidade de Cristo. E ele então disse: é como se os portões do paraíso se escancarassem para mim. O próprio Spurgeon, que nós mencionamos antes, a conversão dele se deu da seguinte forma: ele estava fugindo da tempestade de neve e se abrigou numa velha igreja metodista que estava aberta, mas sem ninguém presente, apenas um velho diácono que estava lá. E esse velho diácono estava lendo um texto, um artigo, em voz alta, para um templo vazio. E ele falava o seguinte: olhe para Cristo, isso é tudo o que você tem que fazer. E ele repetiu essa frase várias vezes: olhe para Cristo, isso é tudo o que você tem que fazer. E Deus usou isso para abrir os olhos de Spurgeon para a verdade. Então Deus usa muitos meios de comunicar a sua palavra, não importa o meio usado, ele o faz com esse propósito: levar a pessoa ao arrependimento e à fé. Pela palavra, o Espírito Santo vai abrir o coração. A verdadeira conversão se dá por meio da palavra. Se você ainda não experimentou isso, se você experimentou essa graça salvadora de Deus, você precisa abandonar a sua vida de convicções pessoais, achando que esse caminho que se tomou é o caminho correto. Ou talvez uma vida de muitos pecados, e realmente clamar a Deus: perdoe-me, preciso de ti. Mudar de maneira como uma pessoa necessita, para alguns pode ser impossível, mas as boas novas são: essa mudança não está além do poder de Deus. A mudança que você precisa somente será se você se atentar às palavras de Jesus, arrepender-se e crer no Evangelho. Essa é a verdadeira conversão. As pessoas falam: eu sou crente, eu sei como ser crente. Eu comecei a frequentar a igreja do pastor fulano, e eu gosto de ir lá, eu fui batizado, eu faço parte do coral, do grupo de louvor. Mas você já aceitou Cristo como Salvador? Não, eu sou membro da igreja. Cadê a conversão? Cadê a transformação? Que Deus nos abençoe. Nós possamos sondar os nossos corações e verificar, de fato, se somos verdadeiros convertidos, se somos convertidos de Cristo, ou somos convertidos de uma igreja, de um pastor, ou de uma situação que uma vida apenas melhorou
e não realmente uma transformação de vida. Deus abençoe. Amém?